Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje iremos falar sobre os direitos dos trabalhadores brasileiros e as condições de trabalho previstas na legislação. Vamos explorar os principais direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, as proteções contra as condições abusivas e análogas ao trabalho escravo e as adicionais que os trabalhadores recebem quando atuam em condições inadequadas. Para começar, vamos falar sobre os direitos básicos garantidos aos trabalhadores pela CLT. Esses direitos são fundamentais para garantir as condições dignas de trabalho. Alguns dos principais são o salário mínimo, onde todo trabalhador tem direito a receber pelo menos o salário mínimo estabelecido por lei, a jornada de trabalho, que é limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais, as horas extras, que devem ser remuneradas com um adicional de no mínimo 50%, férias anuais com direito a 30 dias de férias remuneradas após 12 meses de trabalho, pagamento de um salário extra no final do ano, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que consiste em um depósito mensal de 8% do trabalhador em uma conta vinculada. Direito a aviso prévio de 30 dias em caso de demissão sem justa causa. O seguro-desemprego, que é um benefício temporário para trabalhadores demitidos sem justa causa. Licença maternidade ou paternidade, remunerada em 120 dias para mães e 5 dias para pais. E, por fim, adicional noturno, que é um adicional de 20% sobre a hora trabalhada entre 22 e 5 horas. Agora vamos falar sobre as condições de trabalho e as proteções contra situações abusivas e análogas ao trabalho escravo. A legislação brasileira é bastante rigorosa nesse aspecto. Algumas dessas condições são o ambiente de trabalho seguro, onde o empregador deve garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para os empregados, fornecimento de equipamento de proteção individual, as EPIs, adequados para a proteção dos trabalhadores, intervalo para descanso de, no mínimo, 1 hora para refeições e descanso em jornadas superiores a 6 horas. Proibição de trabalho infantil, sendo proibido o trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E a fiscalização e penalização de práticas que configurem trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição de locomoção. Trabalhadores que atuam em condições inadequadas têm direito a adicionais específicos. Alguns deles são adicional de insalubridade, consistindo em um pagamento adicional de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, dependendo do grau de insalubridade. Adicional de periculosidade, que é um pagamento adicional de 30% sobre o salário base para trabalhadores expostos a atividades perigosas, como eletricistas e vigilantes. E, por fim, adicional noturno, sendo adicionado 20% sobre a hora trabalhada no período noturno. Para ilustrar como esses direitos e adicionais se aplicam na prática, vamos usar o exemplo de um eletricista industrial, onde, devido à sua exposição a riscos elétricos, tem direito adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base. Portanto, se o salário base é de R$ 2.500, o adicional de periculosidade seria R$ 750, resultando em um salário total de R$ 3.250. E assim concluímos nosso podcast de hoje. Esperamos que essas informações tenham sido úteis para entender melhor os direitos dos trabalhadores brasileiros e as condições de trabalho previstas na legislação. Até a próxima!